Este programa é livre para todos os públicos. Boa tarde, querida e querida aluna. Estamos aqui para mais uma aula de História. Eu sou a professora Joyce. E aí a nossa aula faz parte do projeto Em Cada Casa Uma Escola. Nós vamos até você, da Prefeitura de Rosário, em parceria com a Secretaria Municipal de Educação. Qual vai ser o assunto que nós vamos trabalhar na nossa aula hoje? Nós vamos retomar para falar sobre a Primeira Guerra Mundial. Nós falamos dos primeiros acontecimentos, os primeiros eventos, os primeiros processos, e agora nós vamos terminar esse assunto falando sobre o desenrolar do conflito e quais foram as principais consequências, não só para a Europa, mas para o mundo em geral, nesse contexto. Por onde que você vai acompanhar as suas aulas? Vai ser pelo o seu livro didático. Por quê? Porque ele foi escolhido especialmente para você e também foi feito especialmente para o seu aprendizado. Aí aqui vamos começar a nossa aula. Como sempre, eu gosto de colocar elementos de introdução, e aí falando um pouco da nossa aula passada, o que foi que nós vimos, que fatores que ocasionaram a eclosão da Primeira Guerra Mundial. As rivalidades imperialistas, lembrando que nessa época a Europa ela tinha colônias na África e também tinha colônias na Ásia, e aí essa disputa por esses territórios foi que levou um dos fatores da Primeira Guerra Mundial, a paz armada, que era quando eles estavam fazendo alistamento obrigatório nos exércitos e também se municiando, fabricando armamentos, e isso levou o alinhamento dos países europeus em blocos diferentes, que é a Tríplice Aliança e a Tríplice Entente. Nós também falamos sobre duas fases da guerra na aula passada, que a primeira foi a Guerra de Movimento, que era quando as frentes oriental e ocidental elas tentavam avançar no território do inimigo, mas como isso não estava sendo possível, houve uma fase de estabilidade dentro desse conflito, que foi a Guerra das Trincheiras. Eu até mostrei fotografias para vocês, mapas da extensão dessas trincheiras no continente europeu, e também a gente falou um pouco sobre as condições de vida desses soldados dentro dessas trincheiras. A gente também refletiu sobre os impactos que a guerra ela trouxe para os sujeitos em geral. Não só para as pessoas que estavam envolvidas diretamente, como os soldados, os generais, mas também a Primeira Guerra Mundial ela trouxe uma experiência nova para a sociedade, que foi o quê? A guerra ela também começou a afetar os civis, a sociedade civil. Professora, quem são os civis? Somos nós, por exemplo, que não estamos envolvidos diretamente em conflitos, mas caso ocorra algum conflito armado, a gente vai acabar sofrendo também as consequências desse conflito. Os soldados, eles ficaram traumatizados psicologicamente pelo horror que viveram durante a guerra, e também muitos se tornaram deficientes físicos. Até coloquei para vocês que é nesse período aqui que vai se começar a debater sobre o direito das pessoas com deficiência, porque muitos soldados vieram mutilados, aí foi necessário pensar adaptações para os seus corpos, objetos de locomoção e também próteses para que eles pudessem voltar a ter uma vida normal. E aí, um dos pontos principais para pensar a Primeira Guerra Mundial vai ser a tecnologia da destruição. Por que, professora? Vocês viram no 8º ano a segunda revolução industrial que aconteceu na Europa lá no final do século XIX. E aí, essa revolução ela trouxe inovações técnicas, tecnológicas e também inovações químicas. E aí, o que é que vai acontecer no século XX, no início do século? Todo esse conhecimento científico ele vai ser usado para tecnologia militar, ou seja, elementos químicos foram usados na formulação de gases tóxicos, como o gás mostarda, o gás cloro, o avião, que era um invento recente, de Santos Dumont. Ele foi utilizado.
como uma arma de guerra, também nós vamos ter tanques e submarinos que vão ser utilizados também dentro desses conflitos. Então isso vai gerar toda uma crise de identidade, né, dos próprios europeus, de pensar para que nós estudamos tanto, né? Ou seja, nós estudamos tanto para poder destruir as pessoas, né? Nós vamos discutir isso um pouco mais à frente, mas isso vai levar esses europeus que estavam muito otimistas, pensando em um futuro que ele é um futuro muito desenvolvido no sentido tecnológico, né, que isso poderia levar a uma coisa positiva, e eles perceberam que essa tecnologia levou justamente ao contrário, né? Ela levou uma tecnologia que acabou vitimando muitas pessoas. E aí, por exemplo, em 1915, aviões alemães, eles lançaram gás cloro contra tropas franco-argelinas, né? Em 16 você já vai ter o uso do gás mostarda, que foi um gás bastante letal, causava erupções na pele das pessoas, era bastante tóxico. Também alguns veículos, como o avião, como eu já falei, eles vão ser utilizados como armas de combate e também para o lançamento de bombas. E os submarinos, eles eram utilizados para atacar navios de suprimento dos inimigos. E aí também tem inovações na questão da artilharia. Por exemplo, os canhões que já eram usados no século XIX, mas aqui a gente está falando de canhões que eram mais modernos, também morteiros e uso também de metralhadoras em larga escala por esses soldados. E aí, para citar, por exemplo, um sujeito que faz parte do imaginário mundial, né? Às vezes as pessoas só conhecem pelo nome, mas não sabem realmente a quem que se refere, é o mais conhecido como Barão Vermelho, que é o Manfred von Richthofen. Ele foi um piloto, né, alemão, aviador. Ele trabalhou apenas 2 anos. Ele começou a voar, né, nos caças alemães durante a guerra aos 23 anos e acabou morrendo aos 25, justamente em um conflito aéreo. E por que ele era conhecido como Barão Vermelho? Porque ele pintou, né, o seu avião de vermelho para que os inimigos soubessem que ele era o responsável, né, por abater os aviões, né, da Tríplice Aliança, né? E aí ele costuma-se dizer, né, é uma narrativa que ele teve 80 vitórias em 2 anos, ou seja, ele conseguiu derrubar 80 aviões inimigos, ou matando, no caso, 80 pessoas. E aí vai ser durante um conflito também aéreo que ele vai acabar morrendo. Aí aqui eu coloquei, né, para vocês visualizarem, né, uma reprodução de como seria o avião do Barão Vermelho, né, e aqui, não sei se vocês já assistiram esse desenho, mas ele é do meu tempo, A Corrida Maluca, né, que é da Hanna-Barbera. E aí aqui na Corrida Maluca, que é um desenho animado, também tem o Barão Vermelho, que vai fazer referência justamente ao von Richthofen. Aqui no desenho ele é uma pessoa que ele é muito desengonçado, ele sempre acaba perdendo a corrida, mas na verdade o Richthofen ele acabou se tornando, né, um mito da Primeira Guerra Mundial. Aí aqui, né, falando um pouco sobre as mulheres. Qual é a participação que as mulheres tiveram na Primeira Guerra Mundial? Ao contrário do que pode se pensar, né, que essas mulheres elas só ficaram em casa, né, na verdade a Primeira Guerra Mundial ela permitiu que as mulheres, em via de regra, saíssem desses locais. Por quê? Porque a maioria dos homens estavam nos frontes de batalha e era necessário manter a economia funcionando. Então, essas mulheres elas vão sair das suas casas e elas vão trabalhar nos mais diferentes tipos de setores. Né, a gente já falou nas aulas passadas que as mulheres geralmente trabalhavam na indústria têxtil de tecidos, mas elas também vão começar a atuar na questão dos transportes, dos serviços públicos, na medicina, na espionagem, nas próprias tropas também e na produção das armas utilizadas pelos soldados, que podiam ser os seus filhos, seu pai, né, ou os seus próprios maridos. Isso era incutido nessas mulheres como uma missão que elas estavam fazendo em prol das pessoas que elas amavam. Mas essa independência feminina, né, que foi conseguida durante o período da Primeira Guerra, ela foi retirada após o fim do conflito. Por quê? Porque o Estado queria que essas mulheres voltassem para casa, ou seja, para os serviços domésticos. Né? Mas por que isso aqui é importante?
porque foi esse momento, né, em que as mulheres tiveram essa liberdade de circulação que você vai ter cada vez mais a pressão, né, por exemplo, para o sufrágio feminino, que é o direito que as mulheres têm, né, de votar, no caso que em muitos países ainda era proibido. E aí um ponto importante que vocês percebam é que o modo como se vê a guerra, né, dos homens e das mulheres, ela acontece de memória diferente. Os testemunhos que vêm dessa vivência são diferentes. Se os homens geralmente falam sobre o conflito em si, sobre as coisas que eles viveram dentro desses conflitos, as mulheres já vão falar mais sobre as pessoas que perderam e também, por exemplo, o fato de usar calças, que muitas mulheres aqui precisaram usar calças por causa do tipo de serviço que faziam, o que não era comum a mulher usar calça no século XX, o fato de cortar os cabelos, por exemplo. Então, os testemunhos que você tem da guerra vão diferenciar a partir de ser homem ou mulher, idoso ou criança, né, pessoa adulta, no caso. Aí aqui, falando de algumas mulheres que foram importantes na Primeira Guerra, essa aqui nós temos a Mata Hari. A Mata Hari, que se chamava, na verdade, Margareta Zerduida Zelle. Ela era uma dançarina de origem holandesa, né? E aí vocês percebam aqui que essa roupa que ela está vestida faz uma referência ao Oriente. Nessa época, aqui, no início do século XX, havia uma questão de uma preferência sobre mulheres orientais, só que eles criavam um estereótipo de como as mulheres do Oriente se vestiam. E a Mata Hari, no caso, ela está vestida como os europeus imaginavam que era esse Oriente. Ela vivia nos círculos da Belle Époque, da Bela Época, né? E ela era considerada muito bonita para os padrões da época, ou seja, ela convivia bastante com os homens. E aí, por causa disso, ela foi arregimentada pela Alemanha, ou seja, a Alemanha, né, a convidou a ser uma espiã alemã, né, no solo francês. E aí, por causa dessa ligação que ela teve com a Alemanha, ela acabou sendo capturada e morta pelos franceses em outubro de 1917. Aqui nós temos também outra mulher, que é Elizabeth Friedman, que ela foi a primeira mulher a fazer a análise criptográfica dos Estados Unidos, né? Então ela era responsável por decifrar as mensagens e os códigos encriptados na Primeira Guerra Mundial também. E aqui vocês vão estudar, né, a Marie Curie no ensino médio, né, a Marie Curie, que era química. O que foi que ela fez na Primeira Guerra Mundial, né? Ela se tornou a pioneira no campo da radioatividade e ela estudou a aplicação do raio-x em hospitais de campanha, sem recursos, condições ou pessoal, né, com experiência nesse sentido. E aí ela acabou se tornando a diretora do serviço de radiologia da Cruz Vermelha francesa e criou o primeiro centro de radiologia militar em território francês. Para que vocês percebam também outra abordagem, né, nós falamos aqui de 3 mulheres que atuaram de maneira diferente, né, dentro da Primeira Guerra Mundial. Aqui a gente tem fotografia que eu vou dizer de mulheres, por exemplo, comuns como nós. Aqui nós temos, né, uma menina, um jovem produzindo, né, armamento bélico. Isso aqui são, né, balas. Aqui nós temos uma mulher que é uma mulher mais velha, mas se vocês perceberem o rosto dela, dá pra ver que é uma menina muito jovem. E aqui, como vocês estão vendo, uma mulher que está dirigindo um tipo de carro, que era uma raridade isso no início do século XX. Só era, no caso, lícito ou permitido que as mulheres fizessem isso em situações extremas, como é o caso aqui, né, o caso de uma guerra. Aí aqui nós vamos falar um pouco, né, sobre as tropas coloniais da Primeira Guerra Mundial. Lá no começo da aula, eu falei para vocês, né, que os alemães eles lançaram gás cloro sobre as tropas franco-argelinas, ou seja, as tropas da Argélia que pertenciam, no caso, à França. Por que isso, professora? Mais uma vez, vamos lembrar aqui que eu estou falando de um período onde havia um imperialismo. Havia a Europa e a Europa tinha colônias na África. No caso, a Argélia era um dos territórios coloniais que pertencia à França. Existia uma área muito enorme chamada África Francesa e a Argélia fazia
parte disso, assim, por exemplo, como o Senegal, o Mali. Então, quando esses europeus, esses países se envolviam em conflitos armados, esses sujeitos, africanos no caso que eu estou falando aqui, mas também os asiáticos, porque a Ásia, né, principalmente a Índia, ela era colônia da Inglaterra, esses sujeitos também eles precisavam entrar nesses conflitos. E aí você vai ter um deslocamento de tropas africanas, né, para o continente europeu. E geralmente nós não falamos muito sobre isso, né, mas existia um grande contingente desses sujeitos que estiveram envolvidos nesse conflito. Eu selecionei um cartaz aqui, né, que se refere à campanha das armas, as armas das tropas africanas, né, coloniais. E aqui vocês perceberem aqui, né, nós temos um sujeito que ele é negro, ele está portando uma arma e ele está numa situação aqui de conflito. Por que é importante a gente falar sobre isso, né? O imperialismo, ele hierarquizava os sujeitos. Então, geralmente, os africanos, eles nunca viam um sujeito europeu branco morrendo, né? Essa pessoa, ela sempre era remetida para a Europa quando ela estava para morrer. Então, eles acreditavam em uma certa diferenciação, superioridade dos sujeitos brancos europeus. E aqui, na Primeira Guerra Mundial, vai ser a primeira vez que eles vão ver brancos matando outros brancos e eles vão ter uma licença também para matar esses brancos por conta para defender, né, a sua metrópole. No caso aqui que a gente está falando é a França. E aí, essa experiência, tanto na Primeira como na Segunda Guerra Mundial, elas vão dar base para os movimentos de independência dos povos africanos lá por volta dos anos 50 e anos 60. Aí aqui eu selecionei algumas fotografias, né, para vocês perceberem isso. Nós temos aqui soldados também, que são soldados negros, que vão estar na Europa. Professora, como a senhora sabe disso, né, por conta das roupas, eles estavam muito agasalhados, ou seja, eles estavam numa região de frio. E aqui também nós temos mais tropas também, que estão em deslocamento para a Europa. Houveram conflitos tanto fora da Europa, mas também como conflitos dentro do próprio continente africano, né? Havia uma disputa por regiões e fronteiras territórios nesse contexto, então muitos africanos também lutaram dentro do próprio continente contra a Alemanha, né, e contra a Itália. E aí aqui, né, nós vamos chegando, né, ao fim desse conteúdo e pensando o que foi que aconteceu, né, que levou ao fim da Primeira Guerra Mundial e quais foram as consequências desse processo, né, para a Europa e, no nosso caso aqui, para o Brasil, que a gente estava vivendo esse conflito também. Um dos fatores muito importantes nesse processo foi a saída da Rússia da guerra, né? A Rússia estava passando por um processo, que era um processo de disputa política entre o Império dos Czares, né, que era uma monarquia, e entre uma revolução, que é a Revolução Bolchevique, a Revolução Socialista, que nós vamos conversar sobre isso depois. E aí, em novembro de 17, né, o Lenin ele vai conseguir derrubar o governo provisório e vai conseguir fazer a Revolução Bolchevique. E aí eles vão fazer um acordo com a Alemanha e a Rússia vai sair da guerra. Esse fator vai ser muito importante para o fim da Primeira Guerra Mundial. Também a entrada dos Estados Unidos nesse conflito. Por quê? A princípio, os Estados Unidos ele só fornecia armas para a Grã-Bretanha. Mas, em 17, submarinos alemães, eles atacaram os navios dos Estados Unidos que estavam encaminhando suprimentos para as tropas da Entente. E com isso, os Estados Unidos acabaram declarando guerra à Alemanha e enviaram cerca de 1,5 milhões de soldados. Ou seja, eles deram um gás a mais, né? Ali já estava a Grã-Bretanha, né? Muitos soldados já com baixa, já não tinha tantos armamentos, então os Estados Unidos entrou meio que conseguiu definir a situação final. Com a entrada deles no conflito, as tropas alemãs elas foram obrigadas a recuar e em novembro de 18, o Guilherme II, que era o Kaiser da Alemanha, ou seja, né, ele era o governante, ele abdicou do trono. E em janeiro de 19 foi estabelecida a Conferência de Paris para estabelecer as negociações nos acordos de paz. Só que aí
né, ocorreram muitas questões, muitos problemas. Por quê? Porque as decisões, né, as discussões e as decisões, elas foram centralizadas nos Estados Unidos, na França e na Grã-Bretanha. E principalmente a França e a Grã-Bretanha, elas não concordaram com a proposta feita por Woodrow Wilson, que era o presidente dos Estados Unidos. O que é que eles quiseram, né? Eles quiseram que a Alemanha pagasse indenizações de guerra e também quiseram anexar territórios, né, dos países que perderam o conflito. E quem acabou sendo penalizado com isso, né, em sua maioria, foi a Alemanha. Por quê? Porque o Império Turco-Otomano deixou de existir e também o Império Austro-Húngaro. Com isso, foi assinado o Tratado de Versalhes em junho de 19. E o que é que esse tratado ele dizia, né? A Alemanha, ela foi obrigada a devolver a região da Alsácia-Lorena à França, né, que era uma região mineradora, e também teve que ceder seus territórios coloniais, além de indenizar os países vencedores. E também teve de entregar à Polônia uma faixa de terra que dá acesso ao mar, que é o corredor polonês. Isso vai gerar um problema muito sério, por quê? Porque essa penalização da Alemanha dessa forma vai gerar um sentimento de ressentimento muito grande nos alemães e vai ajudar a formular, né, o apoio popular que o Hitler vai ter, né, para a Segunda Guerra Mundial e para projetar o nazismo tal como aconteceu nos anos 30. Aí aqui nós temos duas imagens, nós temos aqui o tio Sam, que é o símbolo dos Estados Unidos, dizendo: eu quero você nas Forças Armadas dos Estados Unidos, né? É um símbolo que se usa até hoje, se conhece bastante. E aqui nós temos o desembarque de tropas dos Estados Unidos, nós temos aqui a bandeira aqui, né, na Europa, que vão definir os rumos da Primeira Guerra Mundial. Passando aqui, né, para as considerações finais da nossa aula. A Primeira Guerra ela representou o fim de uma era de otimismo, vivida pela burguesia, desde o final do século XIX. Por quê? Porque a tecnologia, né, ela se transformou em arma de destruição dos próprios seres humanos e acabou trazendo a guerra para dentro da vida das pessoas, né? Pensem nos aviões, os bombardeios, por exemplo, constantes, né, nas transmissões de rádio, nas fotografias, nos jornais que já circulavam de uma maneira muito rápida aí no início do século XX. Esse conflito, ele desmantelou o Império Austro-Húngaro e o Império Turco-Otomano, dando origem a outros países e modificou assim o mapa europeu. O fim da Primeira Guerra também permitiu a ascensão dos Estados Unidos na geopolítica mundial, desbancando a Inglaterra, né? A Inglaterra conseguiu fazer esse processo lá no século XVIII, conseguiu vencer os holandeses e dominou a geopolítica mundial do 18 até a Primeira Guerra. E aí, né, com o enfraquecimento da Grã-Bretanha nesse momento, você tem a ascensão dos Estados Unidos, né? E aí hoje isso se configura de outra forma. Hoje a gente tem uma disputa dos Estados Unidos, por exemplo, com a China. Mas até o início do século XX, esse monopólio ele pertencia, né, no caso do século XXI, pertencia, né, aos Estados Unidos da América. E a humilhação imposta à Alemanha no Tratado de Versalhes gerou o que há de pior na história europeia, que vai ser, né, no caso, foi o nazismo alemão, né, um tipo de totalitarismo que é um totalitarismo genocida, né, racista, enfim, várias questões ao mesmo tempo. Aí aqui, né, para lembrar o mapa que nós trabalhamos na semana passada, né, na aula passada, nós temos aqui, ó, o Império Russo, o Império Austro-Húngaro e nós temos aqui o Império Otomano. Essa era a configuração da Europa antes da Primeira Guerra Mundial. E aqui, observem a diferença, né? Mapa da Europa após a Primeira Guerra Mundial. Olhem o surgimento de vários países na região aqui, ó, onde era o Império Austro-Húngaro. E você também tem um país novo, onde era o Império Russo. Quem foi que apareceu aqui? União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Então você tem outra configuração, né, aqui da Europa já no final da Primeira Guerra Mundial. E aí, eu estava falando para vocês, né, sobre a humilhação que a Alemanha sofreu, como foi que isso aconteceu, né, de uma maneira mais rápida, com a hiperinflação do marco.
que era a moeda alemã. Então aqui você encontra várias fotografias de crianças brincando com o dinheiro, porque o dinheiro não tinha nenhum valor real. Aí imagine, por exemplo, né, a conversão da moeda do marco alemão para poder pagar a indenização aos países vencedores. E é isso, né? Eu espero que vocês tenham gostado da aula. Na próxima semana nós estamos aqui novamente. Qualquer dúvida, procure o seu professor de História e até mais.